para me fechar. Eu estou lá no rodo. Eu estava no rodo, sentada na barraca de um homem chamado Zé Gordo. E enquanto eu estava sentado lá, junto com muitos homens, vendo o jogo Copa do Mundo 2006, de repente alguém bateu no rádio e anunciaram que algo errado estava acontecendo, que a comunidade estava sendo tomada por pessoas que a gente não sabia quem era. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando a notícia chegou pelo rádio, eu levantei do banco onde eu estava e fui entrar num beco ali no rodo, conhecido como Beco da Matinha. Não sei se é o mesmo nome hoje. Naquele Beco da Matinha morava-se uma irmã que hoje é convertida na presença de Deus. Só que na época ela não era convertida, era muito jovem até. A Verônica Souza, mais conhecida como a 2K na época. Irmão do Marcelinho, falecido Jefinho. E eu me lembro que quando eu entrei dentro daquele beco, no intuito de pegar a arma que estava no beco, quando eu cheguei na metade do beco, alguém que já vinha dentro do beco de fuzil me enquadrou. E só deu tempo de levantar a mão. E ao levantar a minha mão, aqueles homens olhavam para mim e diziam: acabou, perdeu. E eu vim recuando para trás e aquele homem andando para frente. E quando eu cheguei no rodo, era a Copa do Mundo. Estava em festa. Todo mundo na rua. E o meu pensamento macabro naquele momento foi: entra no meio dos moradores. Ele não vai atirar, entra no meio dos moradores. E eu entrei, irmãos. E no meio daquela fuga, eu lembro que quando eu cheguei no meio do rodo, quando eu entrei ali para descer a Vila Baixa, aquele homem deu uma sequência de tiro. Eu escutei os estampidos, eu vi arrancar pedaços do meu lado. Mas o Deus que a minha família passou a servir estava lá. Diga pro teu irmão: tem livramento na tua casa acontecendo agora. Não, você pode melhorar. Diga: tem livramento na tua casa acontecendo agora. Deus está fechando cova ao favor da tua casa nessa noite. Deus está fechando sepultura na tua família nessa noite. O nome do Senhor Jesus será glorificado. Deus está fechando cova na tua vida hoje, na tua casa hoje. E eu me lembro, igreja, que naquele dia o Senhor me deu tantos livramentos. Eu desci a Vila Baixa, caí na Carioca, subi a ladeira. Quem vai para Capitão Menezes, aquela ladeirinha lá de cima. E antes de eu entrar naquele beco que atravessa para Capitão Menezes ali, estava aí um jovem. O jovem se antecipou. E quando ele entrou no beco primeiro que eu, ele foi jogado para fora. O morro já estava cercado e aquele jovem foi enquadrado. Eu me lembro que daqui para o final, para aquelas irmãs que estão ali me olhando com o uniforme da igreja, daqui para lá o rapaz me enquadrou. E quando ele mandou eu parar, eu não lembro como que foi o que aconteceu, mas de repente, adrenalina, alguém pode dizer que foi a adrenalina do momento, a ocasião, o medo, o temor, fez você agir daquela forma, mas não foi, foi a mão de Deus. Diga pro teu irmão: foi a mão de Deus. Eu me lembro que o meu corpo se lançou no muro e me jogou dentro de um lugar chamado ali como sítio, na Carioca. E aquele homem deu muito tiro e Deus me deu mais uma vez de livramento. Esse jovem que foi jogado no chão, ele foi enquadrado, ele foi preso por aqueles homens. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu saí daquele lugar. Aí eu estava dentro de uma casa ali dentro do sítio, ali mesmo na Carioca. E uma moça me viu todo machucado, eu estava todo ferido, com o meu rosto, o meu ombro, minhas pernas. E ela foi, me puxou para dentro de casa e ela começou a cuidar de mim ali naquele momento. Era horário de verão, irmãos. E eu me lembro como se fosse agora, mais ou menos umas 5 horas para as 6 horas da tarde. Ainda muito claro no horário de verão que ainda existia. E eu me lembro como se fosse hoje, aquela moça olhando para mim,
mim e dizia: olha como Deus cuidou de você, como Deus te deu livramento. Então naquele momento, irmão, eu me lembro como se fosse agora. Eu olhei para ela e disse assim: tia, olha no portão, vê se está tudo tranquilo que eu preciso sair. Ela foi lá, abriu o portão, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: olha, jovem, não tem nada, aparentemente está tudo tranquilo. E eu saí, irmãos, peguei a linha do filho dela, a pipa do filho dela, para dar a entender que de longe eu era apenas um morador. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu saí e subi ali a rua ali que era aquelas fazendas ali, né? Que tinha aqueles currais ali. E quando eu me deparei, quando eu estava ali em cima, onde minha família morava, ali em cima no rodo, quem eu me deparo com o falecido meu tio Lei e com a minha prima chamada Ângela, que era a irmã da minha prima chamada Angélica, que está aqui agora, missionária da casa do Senhor. Eu me lembro que eu deparei com elas, irmão, né? Com ela e com ele. E ela estava chorando, e meu tio desesperado naquela ocasião. E ele olhou para mim e falou: Cristian, vai para dentro do mato, corre para dentro do mato, porque a favela está dominada, a favela está dominada. E minha prima dizia: não, Cristian, vai para dentro do mato, corre. Eu falava: não posso, porque se eu for para dentro do mato eu vou perder o contato com todo mundo, eu não vou saber como é que eu vou sair daqui. E ela disse: não, Cristian, corre, sai daqui. E eu falei: por que vocês estão chorando? E ela disse: porque a notícia que chegou aqui é que você está crivado de bala lá embaixo. Mas louva a Deus, porque o Deus do livramento estava lá, o Deus do livramento estava sobre aquele ambiente. Irmão, eu sou tão grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Eu me lembro como se fosse naquele dia. O Glória, de repente chegou a minha prima por nome de Fernanda. O Glória, que é filha da missionária Jorra. O Glória, e eu me lembro como se fosse agora, irmão. Ela olhou para mim, ela morava num barraquinho de madeira lá em cima no alto morro. Ela olhou para mim e disse assim: Cristian, vamos para minha casa, vai lá, porque quase ninguém sabe que eu tenho um parentesco contigo, vai para minha casa, vambora. E eu disse: não, Fernanda, me deixa aqui, eu vou dar meu jeito. Ela: não, vamos para minha casa. Eu fui para a casa dela. Quando eu entrei na casa dela, irmão, sentei na cama, na beirada da cama. Ela fez um café para me acalmar, e eu conversando com ela disse: calma, Cristian, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só que de repente meu coração começou a angustiar, a minha alma começou a se angustiar. Eu olhava para ela e eu disse: Fernanda, eu preciso sair, vai acontecer alguma coisa, eu preciso sair. Ela: não, Cristian, fica tranquilo. Ela fez pipoca para tentar me acalmar, irmão, mas eu nunca gostei de pipoca, eu não gosto até do cheiro até o dia de hoje. Oh, glória. E eu recuei, eu disse: Fernanda, eu preciso sair. E ela tentava me segurar dentro de casa. Eu tive que botar ela do lado, irmão, empurrar um pouco ela para cima da cama, abrir a porta e desci. Quando eu desci o beco que ela morava, quando eu segui do outro lado, quem chega na casa dela? Os suportes, os inimigos. Pois aquele menino que estava correndo comigo na fuga, ele não aguentou a tortura e começou a levar na casa da minha família. Pega a mão da tua mão, pega a mão do teu irmão, pega a mão do teu irmão e diga: Deus vai dar livramento hoje. Eu não sei porque eu estou aqui insistindo nisso, é porque Deus está dizendo na minha alma: eu vou dar livramento nessa noite. Quem acredita no livramento de Deus, irmão, abre a tua boca, dá glória para Deus. Urama calabaçuri comanda cadaraia. Quando eu cheguei do outro lado, num lugar chamado Pedra, que é ali em cima mesmo, eu olhei para o outro lado. Os homens estavam lá na casa da minha prima Jorge, na minha prima Fernanda. E naquele dia, e até deram uns cascudos no David, que hoje é presbítero, era pastor, né? Da fonte da vida eterna aqui na Marangá. E naquele dia, irmãos, não tinha mais para onde eu sair, não tinha para onde escapar. E eu fiquei na casa da minha prima, da minha outra prima, chamada Georgina. E na casa da minha prima Georgina era a entrada, a casa, a janela que ficava no alto, e não tinha como sair mais. E eu entrei lá. O morro estava dominado, eu não tinha para onde ir, e eu estava lá. E naquele dia eu disse para Georgina: Georgina, não tem jeito. A Georgina era meio bandida, sabe, gente? Ela também se envolvia com a gente, era só o sangue do cordeiro. E eu dizia: Georgina, se entregar eu não vou, mas aqui na tua casa só tem um jeito: ou a gente morre na entrada, ou a gente morre na saída. E eu fiquei ali. E aquela noite foi passando, e toda hora meu telefone tocava.
E alguém do outro lado dizia: o meu nome é Christian. Esse nome manhã me deu, e até alguns anos eu demorei a acostumar, porque eu não gostava, eu achava o nome diferente demais. Hoje eu amo meu nome, porque descobri que Christian quer dizer pequeno Cristo. Já estava no plano de Deus, né, irmão? Eu estava ali junto com a minha prima Georgina, e de repente, depois de a gente ter conversado, o tempo foi passando e aquela noite demorou a passar, irmão. O telefone tocava, e quando eu atendia, o meu nome é Christian, mas todo mundo me chamava de CR, que eram as duas primeiras letras do meu nome. E quando eu ouvia, quando eu atendia o telefone, alguém dizia: CR, tu tá onde? E eu dizia: eu tô no Morro da Barão ainda. Eu não consegui sair, mano. Tá onde, fulano? E eles abriam a boca e diziam: eu tô no Chapadão. O outro dizia: eu tô na Mangueira. Hoje eu tô no Jacarezinho, eu tô no Mandela, tô no Manguinhos. Só eu que não consegui sair. Todos foram embora, irmão. Só eu que fiquei preso. Só que depois que Deus me deu o livramento, eu descobri de uma oração da minha irmã, que hoje é a pastora Vivian. Ela disse que estava em casa orando ao Senhor, dentro do quarto, pela minha vida. E na oração que ela estava orando, Deus se manifestou e disse: minha serva, tu está orando errado pelo meu filho. Não, Senhor, eu estou orando certo. Qual é a tua oração? Livra o Christian, Senhor. Guarda o Christian, Senhor. E Deus falou: e depois que eu guardo, depois que eu livro, para onde ele volta? Para o mesmo lugar, Senhor. Então você está orando errado. Dobra o joelho que eu vou botar a palavra na tua boca para tu orar. E a oração da minha irmã a partir daquele momento foi: cerca o Christian, Senhor. Aperta o Christian, Senhor. Não deixa ele morrer não, mas cerca ele, Senhor. Dá livramento, mas cerca ele até ele entender que tu é Deus. Então naquele dia, irmão, eu entendi que porque todo mundo foi embora e só eu que fiquei. Eu aprendi que quando Deus quer fazer uma obra na tua vida, Ele vai te deixar sozinho. Ele vai te cercar e vai te deixar só. E nesse mesmo dia, irmãos, eu fiquei aqui na comunidade, não consegui ir embora. Só que nesse dia tão embaraçado, tão terrível, pela manhã, alguém bateu na porta da Georgina. Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando bateu na porta da Georgina, eu pedi para a Georgina atender. E quando ela foi atender, antes de atender, ela perguntou: quem é? E a minha mãe do lado de fora respondeu: sou eu, Georgina. Só que olha para mim aqui, por favor, você que é crente. Quem avisou a minha mãe que eu estava lá? Se naquele dia eu não tinha encontrado com ninguém, a não ser com a minha prima, no começo da noite, ninguém sabia onde eu estava, a não ser o Criador dos céus e da terra. Ele sabia onde eu estava. E eu descobri na Bíblia que não tem nada no oculto que Deus não revele. Deus levou a manhã lá. E enquanto eu abri a porta, a manhã gritou aqui, ó, pulou aqui. E no desespero, já termina, irmãos. No desespero, ela começou a gritar e dizia: Christian, vai embora. Christian, vai embora, vai embora, vai embora. E eu dizia: calma, mãe, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. E ela dizia: não vai dar, Christian, porque entraram lá em casa ontem. Levaram aqueles rapazes lá em casa ontem. Eles entrou, revirou a casa toda, perguntando por você, e eles já chegaram sabendo quem você era. E quando eu abri a porta, ele já perguntou: a senhora é a mãe do Christian, não é? Sou. A senhora sabe que teu filho é traficante? Sei. A gente vai matar seu filho. A gente vai acabar com seu filho. E minha mãe disse que um dos rapazes levantou um saco plástico preto, desse de lixo, e disse: a gente vai cortar teu filho para espalhar pedaço dele no meio da comunidade. E minha mãe desesperada falando aquilo comigo.
E naquela manhã, então, eu resolvi ir embora. Descer assim mesmo, do jeito que estava. Não tinha outro jeito. E eu desci, irmãos. Peguei ali a 1º de maio, desci. Na verdade, eu fui pela pedra, desci por ali. Saí aqui no lugar chamado Garagem, que sai aqui na Baronesa. E desci por ali e fui andando até o ponto do ônibus, que era 284. E quando eu cheguei lá, para minha destruição, irmão, e quando eu cheguei ali, não tinha um ônibus. Porque naquele dia não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. E eu tive que ir andando na Rua Barão. Você sabe que a Rua Barão é meio tenebrosa, não é, irmão? Só o sangue do cordeiro. Eu fui andando pela Rua Barão, irmão, até em frente do Calten Clube. E ali eu consegui pegar o ônibus e eu fui embora pro Manguinhos. Terminei. Olha pra mim aqui. E naquele desespero, minha família sendo ameaçada, minha família passando o maior reflexo aqui no morro, por causa de mim, por causa da vida que eu vivia, minha família sendo oprimida. Eu me lembro como se fosse hoje. Mesmo com tudo isso, eu estava 3 meses do lado de fora, 3 meses dentro de uma comunidade ali conhecida como Mandela de Pedra, no complexo do Manguinho. E lá dentro do Mandela de Pedra eu recebi uma ordem para voltar. Eu preciso contar isso aqui para os irmãos. Para receber uma ordem para voltar e para tomar o pão de droga de volta. E eu juntei alguns homens, irmão, e eu vim. Só que antes de vir, eu estava numa reunião lá dentro do Mandela. E chegou um povo de Deus, como você agora, que está aqui evangelizando, para você entender o valor do evangelismo. Eles chegaram evangelizando. Segura a mão do teu irmão e diga: não tenha medo do fuzil, nem da pistola, porque maior é o Deus que está sobre a tua vida do que qualquer poder bélico que o homem possa estar nas tuas mãos. Aquele povo chegou evangelizando. E aí, quando o povo evangelizava, eles pararam na porta onde estava acontecendo a reunião. E a moça olhou para nós e falou: a gente pode orar? Pode. Todo mundo parou, tirou o boné, apagou a maconha, parou de usar droga, parou de usar tudo. Todo mundo de cabeça baixa, e a moça começou a orar. Porque aonde chega alguém cheio da presença de Deus, o demônio tem que reverenciar. Aonde chega alguém cheio da presença do Senhor, o demônio tem que ficar de cabeça baixa. Todos nós de cabeça baixa ali, irmão, e a moça orando. E no meio da oração, eu me lembro como se fosse hoje. No meio da oração, a outra moça olhou para mim e disse: eu tinha 26 anos. A moça olhou para mim e disse assim: jovem, Deus mandou cantar um hino para você. Posso cantar um hino para você? Eu falei: pode. E ela abriu a boca e começou: bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou. Cante. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ei, ó Deus poderoso.
a presença de Deus no ambiente. Os meus olhos começaram a encher de lágrimas. E quando eu olhei para o lado, a jovem, a namorada dos rapazes, estava tudo chorando. A gente estava 3 meses fora da Barão. A jovem que era namorada de traficante, todo mundo pensando na vida, na atitude, na escolha que fez. Oh glória! E por isso eu já vou deixar um lembrete aqui. Se de repente tem alguém que está ao meu alcance, cuidado com a escolha que faz. Cuidado quem você escolhe para estar do teu lado. Porque a escolha que você tem hoje é a consequência que você vai ter amanhã. Eu me lembro que a jovem, todo mundo chorando. Alguns traficantes começaram a chorar. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Mas de repente o diabo tomou meu coração. Oh glória! Eu me lembrei de um traficante que eu vou falar aqui, só o José Walter vai lembrar. Que era conhecido como Valdir, mas era apelidado como Bocão. Oh glória! E ele dizia pra gente assim: o bandido não chora. Oh glória! Ele abria a boca e dizia: choro é fraqueza para traficante, bandido não chora. Oh glórias a Deus! E eu me lembro, irmãos, oh glória, como se fosse hoje. O diabo dominou meu coração. Eu voltei a fazer aquela cara de mal. Mas não era cara de mal porque eu era ruim, era porque eu era mal amado mesmo, irmão. Oh glória, eu não sabia o que era amor de Cristo. Eu não sabia o que era um amor de verdade. Eu fiz a minha cara de mal, me recompus. Oh glória, parei de chorar. E de repente aquela moça que estava cantando parou. Um homem levantou do lado dela, abriu a boca, apontou para mim e disse: jovem, assim diz o Senhor, não vai para essa guerra, porque se tu for para a guerra tu não vai morrer. Deus tem uma promessa a ser cumprida na tua vida. Mas o Senhor mandou dizer: se tu for para aquele lugar, se tu for para aquela guerra, Ele vai permitir você tomar um grande susto, para tu saber que Deus é Deus na tua vida. Segura a mão do teu irmão e diga: é melhor obedecer. Tá fraco? Diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus falou não vai, não vai. Se Deus falou não faça, não faça. Se Deus falou fica, permaneça no mesmo lugar. Deus disse pra mim não ir. Só que 3 dias depois eu ajuntei os homens e vim pra cá. E a gente subiu lá pela Capitão Menezes. 85 homens. Subimos pela Capitão Menezes. Subimos todo aquele morro. Atravessamos tudo aquilo, descemos aqui atrás, numa mata conhecida como Mata do Acalipau, que faz divisão entre a Caicó, o Morro da Barão e o Batomus. E ficamos ali 3 dias, cheirando cocaína, tomando êxtase, fumando maconha, tomando uísque, se preparando para nós chegarmos aqui numa sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu levantei a minha voz, porque nesse dia supostamente era eu que estava puxando esse bonde. Nesse dia eu abri a minha boca e disse para todos os rapazes que estavam ali: vambora, chegou a hora. É o momento. Me desculpe o linguagem que eu vou usar aqui, mas eu vou num português bem claro. Eu abri a boca e disse para aquele rapaz: mano, a gente veio para cá para uma missão. E a gente vai cumprir essa missão. Quem tá pronto? Todo mundo disse: tamo junto. Bora. A gente veio para isso. Vambora então. Metemos a mão no fuzil e vamos descer. Qual é o plano? A gente vai chegar lá embaixo do Morro da Barão, a gente vai dominar tudo. A gente vai fazer a ruaça naquele lugar. Esse era o projeto. Esse era o plano do diabo em nós. Metemos a mão no fuzil e descemos. Ainda dentro da mata, uns 10 para 20 passos que nós demos, alguém que estava no bonde abriu a boca e disse: mano, eu tenho a minha fé, posso orar? Pode. Parou todo mundo. Bota o fuzil no chão, encosta o fuzil na pedra, na parede, na árvore. Todo mundo parou. E disse que todo mundo parou. O rapaz que disse que tentou a fé, parou todo mundo deu a mão. Diga pro teu irmão: o traficante estava dando a mão para orar. Não, diga pro teu irmão: o traficante estava dando a mão para orar.
Você, Deus te convida às 3 horas da manhã e tu não consegue levantar para oração. Aí quando todo mundo dava a mão, o rapaz abriu a boca e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres. E quando ele terminou a oração, todo mundo de mão dada disse: Amém. Vambora, mano, tá todo mundo certo, tá todo mundo, vamos, vambora. Só que antes de meter a mão na arma, alguém abriu a boca e disse: Mano, também tenho a minha fé, posso orar? Pode. E ainda de mão dada, todo mundo abriu a boca e ele começou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Quando ele terminou de orar, todo mundo de mão dada disse: Amém. Você percebeu que está todo mundo concordando com a oração que eles estão fazendo? Porque o amém aqui é concordância. E quando esse rapaz terminou, eu me lembro como se fosse agora. Eu disse: Mano, vambora, já está caindo a noite, vambora. E de repente um rapaz, 1,85 para 1,90, conhecido como Lecão do Karatê na Cidade de Deus, que estava conosco, ele abriu a boca e disse: Mano, também tem a minha fé, posso orar? Pode. E ele abriu a jaqueta, tirou a jaqueta preta que ele estava. Debaixo da jaqueta preta, uma camisa preta com a estampa vermelha do São Jorge no peito. Ele tirou a camisa preta dele. Atrás, escrita a oração do São Jorge nas costas. Ele ficou sem a jaqueta, sem a camisa, fixou a camisa sobre o peito e ele começou a orar dizendo: São Jorge guerreiro, que eles tenham perna e não me alcance, olhos e não me veja, mão e não me segure. E quando ele terminou a oração, todo mundo de mão dada disse: Amém. Vamos descer, mano? Vambora. Botamos a mão no fuzil e descemos. Descemos ali no larguinho do túnel, aonde antigamente, os mais antigos vão lembrar, era a padaria do André. A gente desceu ali. E naquela noite começou os estampidos. Tiroteio, guerra, pólvora, gritaria, cachorro latindo, escuridão. Só que nos primeiros estampidos de troca de tiro, o Lecão, que orou com mais fé do que todo mundo, foi atingido e caiu para o lado. O fuzil dele caiu para o outro. Ele veio a óbito no lugar. No meio daquela troca de tiro, morto do outro lado, gente caída, gente gritando, um desespero total. E nesse mesmo dia, eu tomei um tiro aqui nas minhas costas, a 3 centímetros da minha coluna vertebral, e tomei um tiro na minha perna. E enquanto eu estava caído no chão, eu lembrei da profecia que aquele homem me entregou lá no Mandela. E ele disse: Tu não vai morrer, mas vai tomar um grande susto para tu saber que Deus é Deus na tua vida. Só que naquela noite, irmãos, eu imaginava: não adianta, eu vou morrer aqui, é o final. E vinha a lembrança de toda a minha família, de todos os meus parentes. E eu dizia: quando amanhecer, a notícia vai correr dentro dessa comunidade, dizendo que eu estou morto em algum beco, em alguma esquina dessa. E eu comecei a falar com Deus no meu interior. Eu falei: Senhor, não é isso que eu quero para minha vida, mas eu já estava no chão. E naquele momento eu imaginava: alguém vai vir agora, vai encher minha cabeça de tiro, acabou para mim, terminou. Só que naquela mesma noite, irmão, naquele mesmo dia, um jovem levantou e voltou de novo. Porque deixa eu te explicar aqui. A facção Comando Vermelho, ela tem as 10 leis, conhecida como 10 mandamentos. E entre os mandamentos da época que tinha era: aquele que vai à guerra com o teu irmão e ver o teu irmão sendo baleado e puder carregar ali e não carregar, ele também é réu de morte. E eu me lembro como se fosse hoje. Um jovem voltou. Tínhamos 85, irmão, só que um só voltou. E esse que voltou é aquele que ninguém
sonho, aquela expectativa, aquela coisa boa que você tem na tua casa. Cada um se pulava para dentro do mato, oh glória, e esperava que eles não vissem a gente. Oh glória, aquela coisa doida, irmão, aquela coisa louca. Saímos dali da comunidade, saímos daqui da comunidade, fomos dentro do mato, atravessamos a Macedônia, passamos por cima dos dois suportes dos inimigos nossos, que era o Morro da Sassu, o Morro do 18 ali em Quentina. Subimos por ali por cima, atravessamos em cima do presídio da Água Santa, chegamos num lugar chamado Oteiro, mais em cima entramos numa comunidade chamada Camarista Meia, que já faz parte do complexo do Lins. E foi lá, irmão, oh glória, que mandaram trazer reforço. E quando me levaram para dentro da boca do mato, onde morava minha irmã, essa aqui é crente, igreja do Senhor, essa aqui orava pela minha vida, quando mandaram chamar ela, só que antes de mandar chamar ela, a notícia que correu para minha família é: Cristian está baleado dentro da mata, está sangrando que nem porco, não vai sobreviver. Oh glória,